Olá, queridos. Estamos aqui para transmitir a palavra de Deus junto com os nossos irmãos aqui presentes e que Deus abençoe a todos nós. Vamos meditar hoje na primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo de número 4, que diz assim: Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que vence o mundo, a nossa fé. Eu queria trabalhar primeiro a relação entre a graça de Deus e a nossa fé. Porque a nossa fé só existe porque Deus é gracioso conosco. Porque Deus dá graça a nós. O que é a graça de Deus? Graça é aquele ato de Deus, é aquele atributo de Deus no qual Ele tem prazer em abençoar todas as pessoas, todos os seres que Ele criou. É isso, Ele tem prazer em fazer o bem, em abençoar os seres. A graça de Deus em relação a nós seres humanos, se tornou importante porque nós pecamos contra Deus. O pecado foi um negócio que acabou com a nossa relação com Deus, não por causa dele, por nossa causa, óbvio. E o pecado traz a ira de Deus sobre nós, não a graça, a ira. Nosso pecado traz a ira de Deus. E para consertar, dentro do plano de Deus, isso aí, Deus ele não queria dar sua ira sobre nós, embora o pecado, nosso pecado assim o obrigasse. Ele queria nos dar sua graça. E para isso, o que ele fez? Ele então deu Jesus para nós, para que Jesus pagasse nossos pecados na cruz. E dessa forma, ao invés de nos dar a ira que nos era devida, ele passa a nos dar a sua graça, que é o que ele quer dar. Ele não quer dar ira, ele quer dar graça a todos nós. Portanto, graça é esse favor de Deus, que mesmo quando somos pecadores, nós seres humanos, ele ainda tem prazer em nos abençoar, em nos ajudar e em nos salvar. Essa é a graça de Deus. E existe a nossa fé. Nossa fé é sempre uma resposta à graça de Deus. A fé é nossa, mas ela é sempre resposta. A graça sempre vem primeiro em nossas vidas. Não vem primeiro a fé. Primeiro eu creio em Deus, aí Deus me dá a sua graça. Não é assim. Primeiro é sempre a graça que vem. Eu respondo à graça com fé. Claro, se eu quiser, eu posso responder à graça de Deus com incredulidade. Por isso, há tanta gente que é incrédula. E há tanta gente também que crê na graça de Deus, no que Deus fez. A pessoa responde, é ela quem responde com fé ou com descrença, ou com incredulidade. Mas a graça, ela é sempre de Deus. E ela vem de Deus primeiro. Então vamos lá. A graça não vem de nós. Nós somos graciosos com Deus. Não é? É impossível. Nós não temos graça para manifestar. Deus tem. Graça para manifestar conosco. Nós não. Agora, quando a graça de Deus nos atinge, aí sim, nós passamos a demonstrar graça para com as outras pessoas. Aí está certo. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Um homem devia uma quantidade de dinheiro impagável para o rei. O que o rei fez? Sabendo que ele nunca poderia pagar, perdoou o homem. Isso é graça. Perdoou. Está perdoado, está aqui. Não deve mais nada. Saindo dali, o homem pegou um próximo seu, que lhe devia pouca coisa, pegou pelo pescoço e disse: ou me paga ou vai para a cadeia. Aí contaram ao rei o que havia acontecido. O rei chamou aquele homem e disse: então você vai para a cadeia. Por quê? Você recebeu graça. O que você deveria ter feito? Manifestar graça para com o outro. O ensino de Jesus é esse. Quem recebe a graça não pode reter a graça com ele. Tem que manifestar a graça aos outros. Mas manifestar a graça aos outros porque Deus deu. Porque Deus deu. É isso que Jesus está dizendo. Deus primeiro nos dá a sua graça.
O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Veja, a fé é um meio, a fé é uma resposta. Quem nos salva não é a fé, segundo Paulo, quem nos salva é a graça, pela graça de Deus. Vocês são salvos. Fé é meio, fé é resposta, fé é a comunicação. Eu aceito essa graça. Isso é fé. Fé é acreditar nesse Deus que nos dá sua graça. Fé é acreditar na graça de Deus. Isso é fé. Fé é nossa. Graça de Deus. Fé é nossa. Nós respondemos com fé. Você não encontra na Bíblia nenhum lugar que diz que Deus tem fé em nós. Nenhum lugar da Bíblia diz isso. Porque fé é algo do ser humano. É ele que deve crer. Deus não precisa crer, porque Deus de tudo sabe. Então, para Deus não há necessidade nenhuma. Deus não tem fé em alguém. Deus sabe quem é aquela pessoa por inteiro, por completo, conhece-a completamente. Salmo 139 diz que Deus nos conhece, nosso assentar, nosso levantar, nossos pensamentos, tudo, Ele já conhece. Ele sabe quem somos. Agora, nós sim, nós exercemos ou não fé em Deus, fé na sua graça. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. A nossa fé é resposta à graça de Deus. Agora, a nossa fé, irmãos, ela só existe no meio da dúvida. No meio da dúvida. Fé não é um negócio assim, poxa, eu só acredito e nada me demove disso. Não, nossa fé não é assim. Nossa fé, ela é uma fé imersa na dúvida. Porque nós temos dúvida sim. Nós temos dúvida se Deus é bom. Nós temos dúvida se Deus existe mesmo ou não. Nós temos dúvida se realmente tudo que aconteceu com Jesus é verdadeiro e vai se concretizar. As dúvidas, elas nos circundam. E a nossa fé, ela nasce no meio das dúvidas. E é aí que ela é fé. Porque ela se levanta das dúvidas existenciais que nós temos, e ela afirma, eu acredito nesse Deus. Eu acredito nesse Jesus. Eu acredito no que está dito, no que ele disse. Isso é a fé. Vocês querem ver um caso interessante, um caso que aconteceu com Jesus, para exemplificar o que eu estou dizendo. O homem estava com seu filho endemoniado, um pai, né? Dia dos pais. O pai com seu filho endemoniado. Quando o demônio entrava naquele menino, sacudia o menino, batia o menino, ia para o chão, cabeça batendo na pedra, ou seja, aquele menino era ferido pelos demônios. Aquele pai, com certeza, procurou tudo quanto era religioso para ver se livrava. Foi o momento em que levou para os discípulos. Jesus não estava ali naquele momento, Jesus estava no monte lá em cima. Levou para os discípulos Jesus, porque acreditou, olha, vai dar certo com aquela gente. Eles vão livrar meu filho do demônio. E levou lá. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Eles já tinham conseguido expulsar demônios antes. Eles já tinham feito isso. Não é que eles nunca fizeram. Não, eles já tinham feito isso, mas aquele demônio daquele menino não conseguiu. Aí chega Jesus. Aí há um diálogo. Então, eu vou pedir para o Lúcio ler o diálogo que acontece aí. Marcos, capítulo 9, versículos 23 e 24. Vamos ouvir. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Isso. Então, veja bem, ele está levando o menino a Jesus porque ele acredita que Jesus pode fazer alguma coisa. Ele já ouviu a fama de Jesus. Ele já ouviu. Ele sabe que Jesus expulsava demônios. Ele leva seu filho. E ele pergunta para Jesus se Jesus pode curá-lo. Jesus diz aí, se eu posso,
tudo é possível ao que crê. Então Jesus está afirmando para ele, poder eu posso, mas precisa que você creia. Aí ele diz, eu creio. É a afirmação dele, ele acredita em Jesus e na sua palavra. Logo em seguida, o que ele diz? Ajuda-me na minha incredulidade. Por que ele fala isso? Porque a dúvida está junto com a gente o tempo todo. Uma pessoa que tem fé não é uma pessoa que nunca tem dúvida. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que optou por acreditar. Que disse, no meio das minhas dúvidas, veja bem, algumas delas eu nunca resolvo, no meio das minhas dúvidas, decido crer em Ti, Jesus. É isso que o Pai está dizendo aqui no texto. Ajuda-me na minha incredulidade, por favor, me ajude, porque eu ainda sou incrédulo, eu ainda tenho dúvidas, eu ainda não sei realmente. Eu acredito, mas a cabeça está cheia de dúvidas, está cheia de dor, de sofrimento. E Jesus então cura aquele menino. A fé nasce, meus caros, no ambiente da dúvida. Então, não se desespere se na sua caminhada de fé você tem dúvidas, que às vezes você não consegue resolver. Não se desespere por causa disso. Faça como esse pai. Peça ajuda de Deus, Senhor, me ajuda nessa caminhada, a fim de que eu continue crendo. Eu creio que eu continue crendo. E assim nós vamos. Isso é importante. Então, a primeira coisa, porque o texto da primeira carta de João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então eu queria mostrar para vocês como é que a fé aparece em nós. Como é que a fé se instala em nós. A fé se instala em nós porque antes veio uma graça. A graça de Deus. Antes de crermos em Deus, Deus se achegou a nós. Antes de depositar a nossa fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus, através do seu Espírito, falou conosco, falou com o nosso coração. E a partir desse falar do Espírito, a partir desse cuidado do Espírito de Deus, nós cremos. No meio das nossas dúvidas, no meio das nossas lutas, no meio de uma vida que muita coisa eu não entendo por quê. Eu não entendo por quê. Vai explicar para um dos pais que perderam o filho nesse desastre de avião, se ele entende a vida. Ele não entende a vida, ele nem vai entender. E nem vai entender. No meio disso, que é um mar de dúvidas chamado vida, eu decido crer. Isso é a fé. Eu acredito em tudo que Deus me disse. Eu acredito em tudo que Jesus falou, afirmou. Eu creio. No meio das minhas dúvidas, eu creio. Essa é a fé que vence o mundo. Agora, o que João então quer dizer com essa fé que vence o mundo? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Primeiro, a fé a qual ele se refere é a fé em Jesus Cristo. Não é fé na fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho fé que eu vou ganhar na Mega Sena. Não é isso. É fé em Jesus Cristo. Essa é a fé que vence o mundo. É a fé em Jesus. Não a fé em A, B ou C. É a fé em Jesus Cristo. É disso que se trata. Esta é a fé que vence o mundo. Agora a gente precisa dizer o que é esse mundo aqui. Quer dizer, o que é isso? Esse mundo que a fé vence. A nossa fé vence. Que a nossa fé tem vitória. O que é esse mundo? Muitas vezes a gente pensa que esse mundo aqui é a sociedade organizada. Por exemplo, o Brasil, ou o Presidente Prudente, ou alguma sociedade organizada. Não é a sociedade organizada. Em cidades, em grupos, em empresas. Não é isso. Mundo aqui é
Veja bem, a organização humana é dos homens e é organizada. Não é um negócio ao léu, que se volta contra os valores de Deus. Aí sim. Agora sabemos aqui o que é esse mundo. Esse que João está falando aqui. Porque toda vez que vocês lerem a palavra mundo na Bíblia, ela, dependendo do contexto, ela tem significados diferentes. Deus amou o mundo de tal maneira. Mundo ali são as pessoas que se organizam como grupo humano. Só isso. Deus amou as pessoas. Tá? Deus amou esse negócio que a gente chama de sociedade humana. É isso que Deus amou. Quando aqui há uma luta entre a nossa fé e o mundo, e que diz que a nossa fé vence, esse mundo aqui não são as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não são as pessoas. São, agora sim, as pessoas unidas para combater Deus, para combater seus valores, para a prática do mal, para deixar o bem de lado e prejudicar outros seres humanos em favor deles. Aí sim, isso é o mundo aqui. Isso é o mundo. Então, a nossa fé em Jesus Cristo vence esse mundo, é o que ele está dizendo. A nossa fé vence. Como vence? Como é que nossa fé vai vencendo? Esse mundo que é organizado para o mal, para valores ruins, ele tenta apagar a nossa fé. Ele vai aproveitar as dúvidas que nós temos. Lembra, as dúvidas são, infelizmente, naturais na nossa condição. Ele vai pegar essas dúvidas para dizer, essa sua fé não vale nada. Essa sua fé é vazia. Essa sua fé não resolve seus problemas. Essa sua fé aí, abandona. Deixa de lado. Deixa de crer nesse Jesus. Para você ele não faz nada. Para você ele não tem sentido nenhum. Para você ele não interfere na sua vida. Larga isso de mão e vai viver a vida. Vai fazer outra coisa melhor na sua vida. É isso que o mundo diz. Aproveita as dúvidas naturais nas quais a fé nasce. Mas a fé é uma decisão nossa, para dizer, larga a mão dessa decisão, de crer, que você tomou. Por exemplo, quando acontecem desastres naturais, acontece alguma enchente muito grande, vidas são perdidas, mas você ainda crê num Deus providente, num Deus que cuida? Olha o que aconteceu. Olha a sua casa toda inundada de água. Você ainda acha que Deus está aí ajudando você, mantendo essas promessas de salvação, tudo mais? Como é que está a sua situação? Então, o mundo aproveita esses desastres naturais, essas nossas dúvidas, para nos prejudicar, ou mesmo isso que infelizmente acontece por conta da engenhosidade humana, né? O avião que cai, o avião é uma construção humana. Então, em algum momento, alguma coisa falha e o avião cai. Mas o mundo vai aproveitar isso para dizer, olha, não tem ninguém lá em cima zelando por você. Aí, você perdeu seus parentes aí, não tem ninguém lá em cima. Você está sozinho mesmo. Está sozinho. Porque se tivesse alguém lá em cima que se diz, é todo poderoso, gosta de você, é amor, tudo mais, por que deixaria isso acontecer? Por que deixaria isso acontecer? Então, uma coisa que o mundo faz é minar a nossa capacidade de continuar crendo. E dizer, não, abandona isso aí porque não é nada. Veja o que aconteceu com você. Essa é sempre a questão. E a ideia é, não tem Deus nenhum aí em cima. Você está largado no mundo. Se vira. É você e você. Então se vira, não tem nenhum Deus lá em cima. Ou então, dizem que, olha, deve ter um Deus mau aí em cima. Porque não é possível um Deus que decida botar um avião abaixo.
Deve ter um Deus mau. Não é possível um Deus que permita tantos desastres. Deve ter um Deus mau aí, lá em cima, não bom. Lá em cima. Ou pior ainda, alguns vão dizer, tem um Deus que gosta de castigar lá em cima. Um Deus, qualquer pecadinho que você fizer, vai vir uma coisa doída. Vai arrasar com você, vai acabar com você, porque o Deus que está lá em cima é um Deus castigador. Ele vai acabar com a sua vida. São essas coisas que vão dizendo, as maldades do mundo mesmo. Você tem uma sociedade não, você tem pessoas que se organizam para o mal. Então é alguém que aponta o revólver para você e rouba o que você tem. Isso quando não tira a sua vida. É um mundo organizado para o mal. O que você tem é meu. Então, você pode entregar. E as maldades do mundo, às vezes somos demitidos pela mentira de outra pessoa. Às vezes alguma coisa acontece porque alguém tramou realmente contra nós, alguém não gosta da gente. Então quer nos prejudicar. Ou ele acha que se ele fizer algo contra nós, ele consegue ascender, ele consegue algum benefício, ele consegue algum privilégio. Então ele diz, eu ou ele, então ele que se vira. Vou praticar o mal, vou praticar um negócio errado, mas eu vou ter o sucesso. E isso acontece no mundo. Isso acontece entre as pessoas. Qual é a fé que vence esse mundo? É a fé que diz e que se recusa a cair na incredulidade, a achar que o mundo é isso mesmo, não tem ninguém por mim e eu vou embora. É a fé que se recusa a isso. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Quem está falando isso é um homem que passou fome, é um homem que passou frio, é um homem que passou por perigos no mar, perigos na terra, gente que queria matá-lo. É um homem assim que fala essas coisas. É um homem que decidiu que a sua fé é maior do que as dúvidas que as circunstâncias trazem para ele. Então a nossa fé vence o mundo, gente. Primeiro, quando eu decido, eu continuo crendo apesar das minhas dúvidas. Eu continuo crendo apesar de parecer que realmente Deus não é por mim. Eu continuo crendo apesar de Deus parecer alguém muito distante. Eu continuo crendo. Continuo crendo no Senhor Jesus. Continuo crendo na sua cruz. Continuo crendo na sua salvação. Continuo crendo na vida eterna que Ele me deu. Continuo crendo. E vou em frente. E vou em frente. Essa é a fé que vence o mundo. O mundo tentou, mas não conseguiu. Mas tem outro aspecto aqui. Quando João diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Um outro aspecto. A nossa fé sempre nos leva... A nossa fé não é uma resposta à graça de Deus? A graça de Deus não nos traz valores bons, valores positivos, valores de Deus como o amor, como a paz, como a justiça, como a fraternidade, como a ajuda ao próximo. A graça de Deus não traz isso sobre nós? A nossa fé não é resposta a esta graça? A nossa fé vence o mundo quando, no mundo mal, no mundo em que há maldades, eu me levanto e digo, não vou ficar em silêncio. Vou praticar o bem em um mundo mau. Ah, mas o mal é mais forte que o bem? Aparentemente. Mas eu decido, pela minha fé, que vou praticar o bem em um mundo mau. Ou seja, vou amar as pessoas, quando as pessoas estão se odiando porque se competem entre si. Vou usar bem o meu dinheiro e não no consumismo.
de comprar coisas e coisas e coisas que eu não preciso. Vou cuidar bem. Vou ajudar determinada instituição, determinadas pessoas que fazem isso, fazem aquilo, que ajudam o seu próximo. Vou dar a minha contribuição. Vou fazer o que me é possível fazer. Porque eu não vou me deixar levar pelo mal. Todo mundo pratica o mal. Bom, eu não quero praticar o mal, mas eu também fico aqui no meu cantinho bem quietinho para ninguém me achar. Não. A fé que vence o mundo é aquele que pratica a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, a paciência de Deus com as pessoas com as quais eu lido. Então veja, essa fé, ela não é só passiva, no sentido de dizer assim, você está me dizendo para eu abandonar Jesus porque não vejo ele agindo na minha vida. Não, eu vou continuar. Não é só isso, ela também é ativa. Eu vou praticar as coisas boas de Deus e enfrentar o mal que há no mundo. Então, é ativa. Vai contra o mal. Não desiste da luta. A luta nem começou e a pessoa já desistiu. Não, vou praticar o bem em um mundo mau. Vou ser honesto em um mundo cheio de desonestidade. Vou ser uma pessoa assim, que ajuda os outros, que está ao lado dos outros, que vai, quando alguém cair, eu vou dar a mão para ajudar essa pessoa a se levantar de novo. E não alguém que quando o outro cai, sente prazer que o outro caiu, porque agora eu vou conseguir algo mais, porque ele caiu. Então, essa fé que vence o mundo é aquela que vai até o mundo e diz, eu vim porque na minha fé o bem vai vencer. Apesar das aparências não mostrarem, o bem vai vencer. Essa fé vence o mundo. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu estou citando outro texto de Jesus, a gente pensa que assim, o inferno vai forçar a igreja, mas não vai conseguir entrar na igreja. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o contrário. Tem lá o inferno, as portas do inferno, e a igreja vai e arromba as portas do inferno. É a igreja que vai. É a igreja que luta. Mas ela não vai lutar com as armas do diabo. Ela vai lutar com as armas do Deus divino. Que é o amor, que é a paz, que é a mensagem do evangelho, que é levar Jesus, que é fazer justiça nas situações difíceis em que a gente está e que a gente pode colaborar fazendo a justiça e por aí vai. Então, essa fé que vence o mundo é a fé na qual nós temos forças para fazer o bem sempre. Sempre fazer o bem. É aquela na qual temos forças para combater as injustiças. E as injustiças sempre estarão aí. Sempre haverá injustiça. Vamos combatendo as injustiças na medida das nossas forças. Mas vamos, não vamos ficar parados, escondidos, quietos, com medo do mundo. A gente enfrenta o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. Porque luta contra as coisas erradas. Esse mundo errado luta contra. E a gente está nessa. Quem tem fé em Jesus não arreda da luta. Vai à luta pelos valores de Deus para colocar isso no mundo. Dentro daquilo que é possível dentro da sua vida. Mas vai. Essa fé é aquela que estabelece o amor. Para terminar, o amor, né? Isso é muito importante. Sempre amaremos as pessoas, sejam elas merecedoras ou não. Isso não importa, porque Deus, quando derramou a sua graça, não perguntou se a gente era merecedor. Ele simplesmente deu sua graça sobre todos nós. Jesus disse, o Pai Celestial dá sua graça, ou seja, derrama sua chuva sobre maus e bons. Ele não pergunta do nosso mérito, se merecemos, ele simplesmente dá sua graça. Nós também seremos assim, seremos amorosos com todos. Agora, com as pessoas onde nós temos que falar de justiça, nós temos que mostrar a justiça, mostraremos a justiça, porque esse também é um valor de Deus. Mas, qualquer que seja a pessoa, o amor se fará presente nas nossas ações, no nosso coração, no nosso desejo por essas pessoas.
E uma última coisa que eu queria dizer para vocês aqui. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João não diz, a vitória que vence o mundo é a minha fé. Minha, eu. É a nossa fé. Isso significa que a nossa fé não pode ser vivida sozinho. Sozinho assim, eu sozinho com a minha fé em Deus. Com a minha fé em Jesus. Eu só posso viver essa minha fé se eu estiver com meus outros irmãos que comigo vencem a fé. Vencem com a fé. Essa nossa caminhada, irmãos, não é feita eu sozinho. Claro que sou eu que creio ou não em Deus. Isso aí é individual, sou eu. Eu posso crer ou não crer. Se eu crer, eu estou crendo. Mas Deus me dá a oportunidade de ter outros irmãos que também creem nesse mesmo Jesus, também creem nesse mesmo Deus, também creem nos mesmos valores. Caminho com eles. É a nossa fé, somos nós juntos, na mesma fé, cada um na sua vida, cada um nas suas decisões, mas juntos que a gente caminha, que a gente vai. Não é isolado, não é sozinho na minha casa. Somos juntos que caminhamos, tendo então um grupo na qual eu me relacione e na qual eu viva a fé. Esta é a fé que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo. E somos vencedores se de fato cremos em Jesus. Este é o meu convite a vocês, a todos vocês, para que continuemos a crer, continuemos a lutar com as armas de Deus, as armas do amor, da justiça, da paz, da bondade, da benignidade, da paciência, do domínio próprio, as armas de Deus, as armas do Espírito Santo, e combatamos o mal, de qualquer forma que ele se manifeste. E, junto com nossas dúvidas, continuemos crendo nesse Jesus que nos alcançou para si. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Tudo é possível. Continuemos crendo. Deus os abençoe. Amém.